Voltamos a falar de economia. Agora o nosso contato é com o economista Marcos Lisboa, que é presidente do INSPER. Marcos Lisboa, boa tarde. Boa tarde. Bom, Marcos, nós estamos vendo aí o governo tentando minimizar as questões econômicas relacionadas à pandemia. Há uma preocupação muito grande por parte do governo em flexibilizar o isolamento social para evitar mais danos ainda, né? A questão do desemprego. Hoje mesmo houve uma conversa de integrantes da equipe, presidente Bolsonaro e empresários, né? E inclusive o governo cobrando aí que os empresários façam uma campanha para a retomada da atividade, mas há muitas dúvidas em relação ao controle da pandemia e o impacto econômico, e você até liderou um estudo que aponta que o rombo das contas do governo pode ser maior do que o governo vem prevendo. Como é que você vê a possibilidade de se tentar equilibrar toda essa situação do ponto de vista da economia, do que pode acontecer agora e também depois da pandemia? Denise, acho que a preocupação maior é que a gente está conseguindo agir mal nas duas frentes, né? A gente vê aí todas as dificuldades na saúde, ter um discurso unificado, coordenado, né, ações integradas, né, e esclarecimento da população, né? Ao contrário, a gente assiste aí mensagens ambíguas, diversas, contraditórias, né? E toda, enfim, a calamidade que abate o país. A mesma coisa está acontecendo na economia. Tem uma falta clara de liderança sobre quais deveriam ser os princípios a serem adotados nesse momento, quais deveriam ser as prioridades, né? Qual deveria ser o foco das ações econômicas. Então a gente fica assistindo aí uma profusão de medidas descoordenadas, né? Pouco esclarecimento e pouco ajuda a entender o tamanho do problema que está sendo criado, e o resultado é esse que a gente vê, né? Dados preocupantes na saúde, aí cabe aos médicos se manifestarem, né? E dados muito preocupantes na economia do Brasil, que está sofrendo mais em vários indicadores do que outros países emergentes. O ministro Paulo Guedes já alertou para a possibilidade de um colapso das empresas. A equipe econômica trabalha aí com a possibilidade de, no segundo semestre, termos uma onda de falências, especialmente de pequenas empresas, e desemprego em alta. Agora, sabemos que os canais, por exemplo, de escoamento do crédito, eles estão meio travados. Foi uma das iniciativas que o governo teve de flexibilizar algumas regras até do sistema bancário para poder agilizar a concessão de recursos. Isso não aconteceu. Empresários cobram também uma atuação mais firme de bancos públicos. Você acha que esse seria um caminho para se buscar maior eficiência do ponto de vista econômico? Olha, eu acho que aí a gente tem que entender que tem um problema adicional. Quer dizer, primeiro, houve sim um aumento grande dos desembolsos em várias linhas, né? Mas o que o país tem hoje não é um problema de liquidez, nós temos um problema de solvência, né? Você tem um risco do não pagamento, né, das dívidas, do dinheiro que no fim do dia é o nosso, né? É o nosso dinheiro que está sendo emprestado no sistema. Então, eu acho que nós estamos assistindo um pouco, né, as consequências dessa descoordenação das medidas, né? E para agravar, tem tido uma série de medidas judiciais e legais para não pagamento de obrigações, o que adiciona ainda mais incerteza. Então vai se conceder recursos, não vai se receber de volta, né? Então, inclusive ações como não pagamento de consignado para servidores públicos que têm renda garantida, né? Quer dizer, uma série de liminares bloqueando pagamentos. Isso está gerando um problema em cadeia, está gerando uma grande incerteza na atividade econômica. Então, quem ainda está trabalhando, quem está produzindo, ficar sem receber, isso pode agravar a crise. Essa instabilidade que está sendo criada está sendo muito negativa para a economia. Se você não confia nos contratos, você não tem segurança que vai prestar o serviço, seja emprestar um dinheiro, seja oferecer um serviço e depois não será remunerado, isso pode deflagrar um processo em cadeia ainda mais grave na economia do que nós estamos assistindo. Agora, para se tentar preservar as empresas e empregos, qual seria a estratégia possível hoje, levando-se em conta limitações que o governo tem? Olha, eu acho que tem alguns temas. Quer dizer, eu acho que para as grandes empresas garantias, né? De novo, o problema é solvência, é o risco de emprestar,
não receber o dinheiro de volta, né? E isso pode gerar uma crise ainda mais grave na economia. Para as pequenas e médias, os dados foram de um aumento expressivo do crédito concedido. O problema é que, nessa falta de coordenação das ações, a economia está travando. Né? Você não tem orientação nos procedimentos de saúde, como administrar o funcionamento possível da economia com os cuidados necessários à saúde. E sem você ter uma clara orientação de como lidar com a produção, as atividades produtivas, os contratos, em meio à pandemia, você acaba contaminando as diversas empresas e setores, e o resultado a gente que está vendo. Quer dizer, o Brasil, os vários sinais de que a nossa economia está sofrendo muito mais. Né? Basta olhar, por exemplo, o que está acontecendo com vários preços da economia, como a taxa de câmbio. O Brasil tem lidado muito mal com essa crise, né? As medidas estão desencontradas, o Senado com frequência fala em aumentar tributos aqui e ali, mas como aumentar em tributos se as empresas estão ficando sem recursos, os lucros estão despencando, ideias inclusive como tributar o lucro dos últimos 12 meses, né? Para empresas grandes, mas se não tem lucro agora, como é que você vai pagar? Então você vai demitir, vai fechar o negócio, se não tem resultado no caixa das empresas, como é que faz? Vai vender ativos para pagar? Quer dizer, não deveria ser hora de discutir aumentos de tributação de forma alguma nesse momento. Deveria ser o momento de concentrar os recursos para preservar a atividade econômica da medida possível, com uma clara orientação de como fazer e tentar evitar essa profusão de ações descoordenadas que estão gerando ainda mais instabilidade, incerteza e estão minando a credibilidade no país. E o resultado é essa saída grande de recursos, quer dizer, investidores desistindo do Brasil, o que é grave nesse momento e vai ser mais grave ainda quando o Brasil precisar desses recursos para recuperar a economia. A questão da credibilidade tem sido afetada tanto pelas ações, como você falou no começo, na área do controle da pandemia, uma questão de saúde e também pelos problemas no gerenciamento da economia. Agora, Marcos, o seu estudo aponta para a possibilidade de um déficit muito superior ao que o governo está falando. Hoje nós tivemos o secretário do Tesouro falando da possibilidade de um déficit de 700 bilhões e o estudo apontaria a possibilidade de 1 trilhão e 200. Como é que se daria esse gasto adicional do governo? Em que canais que o governo pode ter mais descontrole de recursos? O que a gente fez foi procurar tentar sistematizar tudo que já foi aprovado, tudo que está em vias de aprovação e tudo que está sendo discutido. Né? Tem sido uma profusão de medidas descoordenadas que vão aumentando as despesas do governo. Né? Pegar a questão dos estados, por exemplo, teve a compensação do Fundo de Participação dos Estados, também teve algo semelhante para os municípios, teve dinheiro novo, 60 bilhões de reais, teve não pagamentos de dívida dos estados com a União, que está permitindo maiores gastos nos estados e municípios, teve poder não pagar, contribuir para a Previdência, seja o INSS, seja os fundos próprios, não contribuir para outras obrigações. Enfim, você foi liberando uma série de medidas dessa forma descoordenada, você não sabe nem mesmo quantificar. Então todo o esforço foi, primeiro vamos sistematizar tudo que já foi aprovado, né, e o que está em vias. E aí o estudo faz vários cenários de possibilidade de novas medidas que estão sendo discutidas e algumas que estão sendo aprovadas. Então as contas variam de pouco mais de 600 bilhões de reais, que é meio que está aprovado em vias de aprovação, e com novas medidas estão sendo discutidas, com prorrogação de várias medidas até o fim do ano, esse número pode passar de 1 trilhão. E a preocupação é que quando se soma o déficit desse ano com despesas permanentes que estão sendo criadas, né, o risco da dívida pública sair de controle ao longo dos próximos anos, crescer continuamente, a menos que medidas de contenção de gasto muito fortes sejam implementadas. E aqui eu acho que o governo perdeu uma oportunidade importante. Nessa discussão com estados e municípios, a gente sabe que os estados e municípios têm problemas sérios de folha de pagamento. Eles têm folhas de pagamento que são insustentáveis, regras de aposentadorias que são insustentáveis, né? Regras de promoção e mérito que acabam onerando a folha de forma crescente. Quer dizer, deveria-se auxiliar os estados e municípios nesse momento grave, claro que sim, mas
cobrando que eles se comprometam a fazer o ajuste nos próximos anos, não agora, mas nos próximos anos, que equilibre as suas contas, né? Esse era um problema já anunciado, já sabido, os estados já tinham esse problema, né? E em vez de construir uma solução que dê conta dos temas atuais e dê conta do futuro e cuide do futuro do país, para não termos novos problemas no futuro, não. Tapou-se o buraco agora, mas deixando para depois acertar a conta. Esse é um caminho muito perigoso que o país está tomando. Agora, e a saída fica muito mais difícil depois. Quanto mais você tiver de rumbo, o Brasil já tinha esse problema, até do ponto de vista de credibilidade, de confiança de mercado financeiro, de atratividade de capital externo, um rumo maior cria uma vulnerabilidade maior também. Isso se traduz de como os preços estão agindo no Brasil, e não só o mercado financeiro, o investimento produtivo, né? O Brasil está com um investimento produtivo muito baixo, as empresas estão um pouco desistindo do país, né? O que vai acontecer conosco com essa desistência que está acontecendo? E olha a quantidade de mudanças de regras que estão sendo discutidas no Senado, por exemplo, né? Como é que você vai investir num país que você não sabe como é que vai ser? E o pior é que muitas vezes as tentativas são bem intencionadas, mas elas são desastrosas do ponto de vista técnico e são um verdadeiro tiro no pé na intenção, né? Essas medidas de aumentar a tributação sobre bancos em mais 30 pontos, tabelar taxa de juros num nível que não paga os custos básicos, quer dizer, a gente pode estar construindo a inviabilidade do mercado de crédito ao contrário do que é a intenção. Quer dizer, as pessoas esquecem que no mercado de crédito, por exemplo, você tem dois recursos necessários para poder emprestar. Um é o dinheiro a ser emprestado, que é o nosso dinheiro, é o nosso depósito à vista, e nós queremos que esse dinheiro seja cuidado. Não queremos ter uma crise em que, de repente, nossos depósitos são postos em riscos, né? Começar a emprestar e depois não receber de volta, como é que fica? Por isso mesmo, as normas bancárias, e não é no Brasil não, no mundo, obrigam que, além desses recursos, né, as instituições financeiras também separem uma parte de recursos deles, né, ou dos acionistas, ou de dívidas que eles contratam, né, para cobrir prejuízos inesperados. Se a inadimplência for maior do que o esperado. Isso que a gente chama de capital que tem que ser alocado, né? Esses recursos têm que ser alocados, sem isso não há como ter crédito, né? E por isso mesmo que no passado os bancos costumavam distribuir apenas 1/3 dos lucros, né? 2/3 ficava retido para poder permitir o crescimento das operações, né? Então, desconhecimento de coisas muito básicas, elementares, como é que funciona o mercado de crédito, podem inviabilizar, né, as dificuldades de hoje que o Brasil está tendo de fazer captações externas para poder permitir exatamente ter esse lastro para poder fazer o crédito. Então nós estamos caminhando para rumos muito perigosos, né, que podem agravar ainda mais a crise, certamente prejudicam imensamente a reputação do Brasil, né? Nós fizemos um estudo com 43 países, o que eles fizeram para lidar com a crise em termos tributários. Não encontramos nenhum caso de proposta de aumento de tributação a essa altura do jogo, né? Isso é para ser feito depois, com muita calma, paciência e muita técnica, né? E não como a gente está vendo. Nós conversamos com o economista Marcos Lisboa, que é presidente do INSPER. Marcos Lisboa, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Obrigado pelo convite.